Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a cidade de São Lourenço, que é uma cidade de Minas Gerais que é turística, conhecida como Cidade do Vale das Águas, e vou explicar um pouquinho para vocês brevemente por que a gente não acampou em São Lourenço. Quem assistiu o vídeo anterior, que é o vídeo que eu fiz do Camping Tiradentes, eu expliquei que os nossos equipamentos, como a gente estava um pouquinho mais de uma semana fora de casa, acampando, como estava com vários dias de chuva em Minas Gerais, a gente ficou com os equipamentos de camping muito molhados. E aí, como a gente já estava um pouquinho cansado, com os equipamentos muito molhados, a gente decidiu não acampar em São Lourenço. Porém, não porque a cidade seja ruim para acampamento. A gente já havia pesquisado, inclusive aqui no canal, eu coloquei algumas sugestões de camping e, inclusive, o camping que tem em São Lourenço está entre essas dicas, essas sugestões que eu coloquei nos campings de Minas Gerais, que é o Camping Recanto dos Carvalhos. É um camping muito estruturado, muito bem avaliado por alguns campistas, é um lugar muito bonito. Se não estivesse chovendo tanto quanto estava no estado de Minas Gerais, com certeza a gente tinha acampado lá. Infelizmente, a gente não teve essa possibilidade porque a gente pegou uma semana repleta de chuvas e nós ficamos assim meio que com medo, né, de não conseguir instalar nossos equipamentos no local. Às vezes podia ser que estivesse bem encharcado de água, como aconteceu no Camping Tiradentes, então a gente preferiu optar pelo hotel e não pelo camping. Mas fica a sugestão também para aqueles que desejam acampar, procurem, tem informações sobre o Camping Recanto dos Carvalhos e é um camping muito bonito, vale muito a pena. Mesmo assim, a gente não deixou de curtir o nosso tour por Minas Gerais. Nós começamos o tour em Monte Verde, de Monte Verde nós fomos para São Tomé das Letras, de São Tomé das Letras nós fomos para Tiradentes, nós íamos para Ouro Preto, mas devido à chuva não tivemos condições de ir para Ouro Preto, e aí a gente retornou a São Paulo, passando por São Lourenço e voltando para casa. Então, a gente, a gente não ia acampar em São Lourenço, a gente não estava conseguindo acampar por conta dos nossos equipamentos, né, como eu expliquei, nós decidimos ficar em um hotel. Então, fica a sugestão, eu assim, gosto muito de acampar, adoro, mas também quando surge algum imprevisto, eu acredito que a gente tem que pensar em outras possibilidades. Então, eu decidi, junto com meu marido, a gente alugar um quarto de hotel para a gente ficar por 3 dias na cidade de São Lourenço, para a gente poder conhecer, a gente não ia perder a viagem, né? E aí a gente poder voltar para casa um pouco mais descansado. Então, assim, para você que de repente, vamos supor que passe por um perrengue e precise, né, de um hotel urgente, né, para ficar até retornar, de repente o acampamento onde você foi é longe. Fica a sugestão, entre no Booking, no Airbnb, no Trivago para poder comparar, né, os locais que tem hotéis, os valores, que às vezes compensa, viu, gente? Talvez não tanto quanto o acampamento, porque um acampamento, claro que o valor ele é um pouco mais acessível, porém, numa eventualidade, né, se você precisar, entre em algum desses aplicativos, registre os seus dados, agende um dia no hotel, ou mais dias, caso que nem no nosso caso, que a gente queria conhecer a cidade, né? Isso daí ajuda bastante. E aí a gente passeou um pouquinho pela cidade de São Lourenço, conhecemos alguns pontos turísticos e ficamos encantados com a cidade. É uma cidade de Minas Gerais, assim, pouco conhecida por alguns paulistas. Eu particularmente não conhecia muito bem, fui conhecer por conta do YouTube, de algumas pessoas falando um pouquinho sobre a cidade. E fiquei encantada mais ainda quando eu cheguei na cidade com meu marido, porque nem as coisas lá não são tão caras. Roupas, alimentação, a gastronomia da cidade, os passeios turísticos que geralmente em cidades muito conhecidas ficam muito caros, lá é um pouquinho mais barato, então vale muito a pena. Além de ficar do lado da cidade de São João del Rei, que também é uma cidade histórica, e também ficar próximo à cidade de Soledade, Minas. Então, assim, é um lugar muito interessante. Quando vocês forem a São Lourenço, não esqueçam de visitar essas outras cidades, que também são cidades legais. Só um detalhe:
A maioria dessas cidades funciona como zona azul e não existe estacionamento na cidade, é difícil você encontrar. Então, caso você vá de carro, se você estiver no camping ou no hotel, peça um aplicativo de carro que você consegue ir visitar um pouco melhor o centro da cidade. E na cidade de São Lourenço não funciona o Uber, funciona o Up Mobilidade. E eles têm também um WhatsApp da Up Mobilidade que você fala: eu tô aqui na farmácia do João, por exemplo, e preciso ir para o hotel Luz do Sol, é um exemplo. E eles já sabem, eles dão um valor, tem um valor fixo dependendo do lugar onde você está, para o centro. Onde a gente estava ficava R$ 15. É um pouquinho mais caro, mas como a gente não tinha onde parar e tudo zona azul, né? A gente não quis correr o risco de ser multado, enfim, né? É uma sugestão para vocês. Então vamos lá para o vídeo? Eu vou falar para vocês um pouquinho dos pontos turísticos que a gente conheceu e quem sabe vocês consigam ir também um dia para São Lourenço e conhecer essa cidade tão maravilhosa que a gente conheceu. Então, gente, como eu falei para vocês, São Lourenço é conhecido como Vale das Águas. E conhecida por Vale das Águas, tem uma fonte que nem essa, em que você consegue pegar água diretamente na fonte, não é preciso pagar, e essa água, ela já vem com gás. Olha só, eu tive que gravar o passo a passo para mostrar para vocês que realmente tinha gás. E a gente foi pegar essa água para a gente poder experimentar e para a gente poder ver se realmente tinha gás. Gente, é incrível como que a natureza ela é incrível. A água ela vem com gás, você consegue fechar a garrafa e ainda permanece por bastantes dias com gás na geladeira. E é super natural. Nós também conhecemos o mercado municipal da cidade. E no mercado municipal da cidade, ele não é muito grande, mas ele vende alguns itens mais baratos do que alguns outros lugares. E a cidade de São Lourenço, né, como as outras cidades que a gente visitou em Minas, possui bastante itens legais que as pessoas gostam de comprar para presentear, para levar para casa, porque é típico de Minas Gerais. Mas na cidade de São Lourenço especificamente, as coisas foram um pouquinho mais baratas do que nos municípios de Monte Verde, Tiradentes, enfim. Então aí nesse mercado municipal é possível vocês encontrarem desde aqueles itens de ferro, chapas, fogões a lenha, como pimentas, também é possível encontrar dos mais diversos tipos de doces, queijos, cachaças, licores, todos com um valor um pouco mais acessível ao bolso. Claro que é um pouquinho mais caro para algumas pessoas, pode ser que seja, mas assim, pense, gente, que é um lugar turístico, né? E por ser turístico, tem coisas que aí custavam esse valor, e em outro lugar, por exemplo, Monte Verde, custava 3 vezes mais. Então, assim, super valeu a pena. A gente ainda passou nesse quiosque que tem aí dentro, que vende uma cerveja artesanal da cidade, e eu aproveitei para comer um arroz doce, que é esse arroz doce típico e tradicional da cidade de São Lourenço. Então, depois disso, a gente ainda foi conhecer a cervejaria São Lourenço, que possui a cerveja Mantibir, uma cerveja que é produzida na cidade. E, gente, o lugar é lindo. Na própria fábrica você consegue fazer visitações, só que antes você precisa agendar, né, para ver como que faz a cerveja. Nós não fizemos a visitação nesse dia, mas a gente foi para poder degustar, né, umas porções que, por sinal, não foi caro, foram porções boas. E meu esposo foi degustar as cervejas. Então, vocês podem ver que tem várias torneiras de cerveja e você pode escolher uma cerveja de acordo com o seu paladar, de acordo com o seu gosto. Como é cerveja artesanal, nem todo mundo gosta de cerveja muito amarga, mas tem para todos os gostos. Tem cervejas desde as mais escuras, que é o tipo stout, IPAs e até cerveja, inclusive, de abóbora. E é um lugar assim incrível. A água da cidade faz uma grande diferença na produção da cerveja. Além disso, nesse lugar possui um banheiro muito bonito. O banheiro ele é todo feito assim especificamente com itens retrô. É possível tirar foto, então é um lugar muito legal.
Também conhecemos a Unique Cafés. Unique Cafés é uma fábrica de café da cidade. E na frente dessa fábrica, vocês conseguem ver os tipos de cafés que eles produzem e que eles utilizam para fazer os cafés lá. Não que eles vão retirar daí, mas aí é uma amostra dos cafés que eles têm para que eles possam fazer os cafés do menu que tem na lanchonete deles. Então, assim, é muito interessante saber que existem vários tipos de cafés e que cada um tem um sabor totalmente diferente do outro. Uns mais amargos, outros menos amargos, né? Uns em que o paladar ele fica totalmente diferente de outros e assim é muito gostoso. O lugar é muito bonito e fica em frente à rodovia. Além disso, eles não fazem só cafés, eles também possuem salgados, folhados, pães de queijo, tudo muito assim saboroso, muito fresquinho. Também dispõe de cafeteiras, de cafés para vocês poderem comprar, levar para casa. Tem grãos para serem moídos. Então, existem várias opções nessa loja para quem gosta de café, né, para poder comprar e poder levar para casa, né, presentear alguém. E eles também possuem visitação na fábrica, que precisa também ser agendada, viu, gente? Em que eles falam um pouquinho sobre a produção do café deles. Eles possuem também Instagram, que é @uniquecafés. Caso alguém queira conhecer, também pode acessar o Instagram deles. E nós, como bons visitantes, também fomos provar um pouquinho de algum café. E eu quis provar um café que fosse expresso, né, um bem amargo e um croissant. Então, assim, a gente recebeu o café, o croissant, muito bonitinho, muito gostoso, por sinal, e o valor não foi tão caro. O café que eu tomei, ele é conhecido como Tiger Express. Ele é um café um pouquinho mais amargo, mas é um café muito gostoso. Ele tem um tom cremoso também. Essa é a pousada que nós ficamos, a pousada Al Shaddai, que fica no bairro Solar dos Lagos, em São Lourenço. É próxima do centro. Nós pagamos aproximadamente entre 150 a 160 reais as 2 diárias do dia. E assim, valeu muito a pena. Usamos muito pouco a piscina, mas tivemos um atendimento excelente pelo pessoal da recepção. Inclusive, o rapaz da recepção marcou o nosso passeio de locomotiva a vapor para que a gente pudesse ir. Aí, por exemplo, é na frente da estação ferroviária de São Lourenço. É uma pracinha bem antiga, uma estação muito antiga. E dentro dessa estação, vocês conseguem perceber que as características de uma estação de época mesmo. E a gente comprou a passagem, como eu falei, né, para a gente poder dar uma volta no trem a vapor, né, na locomotiva a vapor. E a gente escolheu a segunda classe porque é bem mais característico, né, para viagem do que a segunda classe. A única coisa que mudou da primeira e da segunda foi que os bancos são diferentes. Então, aí dentro é o trem, onde a gente já estava, a gente já tinha se acomodado. Nas laterais tem alguns outros que eles fazem reforma para que possa sempre estar circulando aí nos finais de semana. Eu acredito que começa na quinta-feira e vai até o domingo. É sempre bom se atualizar pelo site deles. E dentro do trem, a gente teve shows de moda sertaneja, né, música assim, de raiz, né, mesmo sertaneja, em que todos foram acompanhando. Eu não coloquei aqui no canal porque não dava para pôr, né, por conta de direitos autorais. E aí é o trem seguindo o curso dele, né, ele dando voltas por alguns caminhos de Minas Gerais e a gente contemplando a beleza dessa cidade, que é a cidade de São Lourenço até a cidade de Soledade de Minas. E aí vocês vão perceber que é um trem realmente a vapor. Olha lá, ele está soltando vapor lá na frente, né? Então é um trem antigo, de época, foi uma coisa assim muito gostosa, valeu super a pena, uma experiência maravilhosa. Chegamos em Soledade de Minas, uma pequena cidade que fica próxima a São Lourenço, em que tem uma cascata artificial. E chegando lá, a gente pôde parar um pouquinho com a locomotiva, né? E a gente conheceu um pouquinho desse centrinho da cidade. Então a locomotiva ficou parada ali
Enquanto a locomotiva ficava parada ali, poderia tirar fotos, muitas pessoas estavam tirando fotos da cascata, ali dentro tem uma parte de um museu também dentro da estação, outras pessoas tirando foto com o maquinista, tem uma outra parte ali que é um vagão meio que que era um restaurante também para tirar fotos, e algumas outras pessoas podiam também aproveitar essas banquinhas, essas lojinhas que tinham algumas comidas, algumas lembrancinhas, né? Coisas tradicionais mesmo da região. Nós ficamos ali por volta de mais ou menos uma meia hora e o trem retornou para São Lourenço conosco também. Então, assim, essa, gente, é a segunda classe, que é um pouquinho diferente daquela que a gente estava, e a única diferença, que nem eu falei para vocês, é só o banco. Então, ele acaba ficando um pouquinho mais caro por conta do banco, né? Do conforto que o banco, desse vagão, ele pode oferecer. Uma sugestão para vocês, quem quer tirar foto assim que voltar para São Lourenço, espere todo mundo ir embora e tire foto da locomotiva quando vocês estiverem mais tranquilos, é muito melhor. Na estação possui esse rapaz tocando saxofone que lembra muito a época mesmo. E do lado fala um pouquinho de Volta para o Passado, que é uma empresa de fotografia da época, em que você pode contratar o pacote por WhatsApp, né? Tem até o Instagram, Facebook deles. E lá, quando você contrata o pacote, fica em média R$ 130, mais R$ 10 para cada pessoa que for tirar foto. Então, se é um casal, 130 mais 10. Se é um casal com filho, 130 mais 20 e assim por diante. Quantas pessoas a mais for tirar foto, mais R$ 10. Então, lá você escolhe o figurino, a roupa, os homens conseguem escolher a mala, as mulheres também o chapéu, enfim. E aí tem um modelo, né, das nossas fotos que nós tiramos lá e que nós nos achamos assim muito encantados, porque uma delas vem impressa e o restante vem digital. A moça manda no próprio e-mail pra gente poder imprimir quando a gente quiser. A gente ganhou 6 fotos e as 6 fotos assim ficaram lembrando fotos de época. Também conhecemos o Parque das Águas, que é esse parque gigante que tem aí no centro da cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. É um parque maravilhoso, é um parque das águas mesmo, porque existem várias fontes de águas medicinais espalhadas pelo parque que você pode experimentar cada água, que tem um gosto totalmente diferente uma da outra, e para poder também ver os nomes, o que significa, para que serve. E além disso, o parque ele também dispõe dessas bicicletas que são conhecidas como quadriciclos. Lá, uma bicicleta dessa pode ser alugada R$ 30 por meia hora e R$ 50 por uma hora. Também dispõe desse laguinho bonitinho, gostosinho para quem gosta de curtir uma coisa mais tranquila. E aí é uma das fontes que nós visitamos, que foi a fonte magnesiana. E aí, nessa fonte magnesiana, lá dentro dela, é possível ver as informações do que para que serve essa água, quais sais minerais possuem nela e para que ela ajuda na saúde da pessoa. Então, é muito interessante você dar volta pelo parque e cada parte onde tiver uma fonte vem indicando para que serve. Essa, por exemplo, serve para insuficiência e congestão hepática, possui alguns sais minerais que lá em cima estavam descritos. Existe essa outra que é uma fonte um pouco mais ferruginosa, ela tem um gosto mais de ferrugem, mas ela também tem um benefício aí para a saúde. Então é muito importante ler para entender um pouquinho sobre cada uma dessas fontes, que aí vocês vão saber um pouquinho melhor de cada uma. Realmente, gente, o parque ele é enorme, possui muita coisa para fazer, dá para passear tranquilamente, ter um dia diferente, gostoso em meio à natureza, possui gramado, tem também carrinhos que é possível alugar para as crianças, né, assim como também os quadriciclos que eu mostrei para vocês. E o parque dispõe também de algumas diversões, como stand-up paddle, cruise, que é essa boia gigante, a bolha, barco, né? Tem aquela lancha que puxa aquela boia que eu não sei o nome, mas também é um tipo de esporte que pode ser feito lá, tanto por crianças quanto por adultos.
E meu esposo, ele decidiu, durante esse período, poder fazer esse esporte da boia. Ele entrou dentro da boia, aquela boia que é inflável, né? E é jogada ali dentro da represa para a pessoa poder se divertir dentro da boia em cima da represa. Então, assim, possui muita coisa legal para fazer no parque. Essa boia, por exemplo, meu esposo pagou R$ 20 5 minutos. E ele me falou que cansa muito rápido, porque você levanta, você cai, e aí tava calor também, ficava quente dentro da boia. Então, assim, dá para aproveitar bastante. Tem esse também, o Crazy, que eu mostrei lá no início, que é essa boia que sai girando. Aí você pode escolher, junto com aquele grupo, se você quer mais adrenalina ou menos adrenalina. Se quiser mais adrenalina, ele roda mais rápido, se não, ele roda um pouco mais devagar. E aí no parque também tem essa informação de passeio especial ao redor de São Lourenço, para conhecer trilhas, cachoeiras, né, e que vocês podem também acessar. Então foi um passeio super tranquilo, muito gostoso. A cidade, assim, é uma cidade muito acolhedora, as pessoas te tratam super bem. Então, assim, eu não tenho nem o que dizer da cidade de São Lourenço. Qualquer cidade que eu visitei aí em Minas, todas as pessoas foram muito receptivas. Em São Lourenço não foi diferente. Uma cidade muito gostosa de passear, um lugar que eu desejo voltar novamente e que assim eu super indico a cada um de vocês, porque vale muito, muito a pena. E assim, não tem um momento, um passeio que eu fiz aí nessa cidade que eu não tenha gostado. Eu amei todos os passeios. Lembrando que essa casa que eu passei aí para vocês fica dentro do parque e também é possível alugar banhos termais com as águas termais da cidade. Então, assim, gente, é um lugar maravilhoso. Eu acho que um dia não dá para conhecer a cidade. Quem puder, fique 2, 3 dias para poder conhecer um pouco melhor. Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, não é um vídeo sobre acampamento, porque, como eu expliquei para vocês, realmente as chuvas do mês de janeiro foram intensas, não só em Minas, mas como São Paulo, Litoral Paulista, Rio de Janeiro. Então, assim, a gente sabe que tudo isso impactou um pouco no nosso processo de acampamento. Porém, fica a dica de passeio. Independente de você acampar ou não, o importante é o lugar que você conhece, os momentos que você passa, que fica na memória e que muitas vezes são lugares bons e a gente acaba deixando de conhecer por causa de um imprevisto. E imprevisto, gente, acontece em qualquer lugar. Então, assim, eu acho que o ideal é a gente tornar aquilo que de repente não está como nos nossos planos, né? Mas está acontecendo numa forma melhor. E aí foi o que a gente fez, né? No momento a gente não podia acampar, mas a gente alugou um quartinho de hotel e aí a gente aproveitou bastante esse passeio que a gente teve aí em São Lourenço. Então, caso vocês tenham gostado, não esqueçam mesmo de dar o like de vocês, ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo, gente!